Pois é, tô aqui de novo. Bem, eu não consigo tirar da cabeça a rodadinha do fone o que aconteceu com a Regina, então eu queria bater um papo com vocês sobre o que aconteceu ontem e se existe alguma lição que a gente pode tirar. Eu acho que tem uma lição que a gente pode tirar ali daquela cena dantesca que a gente assistiu ontem, da CNN armando uma arapuca para Regina. A melhor forma da gente tratar esse tipo de coisa é recorrendo à história, né? Em setembro de 1938 foi assinado o que ficou conhecido como o Pacto de Munique. E naquela ocasião, né, Hitler, Mussolini, Chamberlain e pela França era Edouard Daladier assinaram um pacto acerca da Tchecoslováquia. Agora é curioso isso, porque assim que chegou no Reino Unido, o Chamberlain foi super comemorado, né? E as pessoas comemorando o fato de que ele, de uma forma não agressiva, estava solucionando um impasse junto aos nazistas, já que a política dele era uma política de apaziguamento, né? Com sofisticação e prudência. E o Churchill, né, acerca do discurso que Chamberlain fez, ainda no aeroporto, o Churchill falou o seguinte, falou, olha, entre a desonra e a desonra foi escolhida e teremos a guerra. E foi exatamente o que aconteceu. Acho que foi 10 de março, foi em março do ano seguinte, 1939, o Hitler invadiu a Tchecoslováquia. Não, assim, nada. Se a gente fizer uma reflexão sobre o Chamberlain, ele não era um sujeito que merece ser criticado pela escolha que ele teve, né? É um político que ele era do Partido Conservador, já tinha sido até ministro da Saúde, é um sujeito com uma, já que a onda agora é proteger biografia, né? E com uma boa biografia, inclusive no gabinete de guerra, durante o processo já na Segunda Guerra Mundial, ele substituiu o próprio Churchill em algumas ocasiões e era um sujeito assim que, como é que eu posso te dizer, com uma história totalmente defensável, né? Então a gente não pode colocá-lo como vilão. Ele era um aliado, né, do Churchill e foi assim até o fim, né? Morreu de câncer, salvo engano. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: contra adversários, você não pode recuar. E não pode querer deles qualquer tipo de aprovação. Assim que começou a entrevista, a Regina, se fosse uma política, ela não é, ela já deveria ter identificado que o objetivo ali não era obter informações acerca de cultura. Ali estava acontecendo uma guerra. O prato do dia era ela. E ela não percebeu isso. Então, quando ela foi perguntada sobre as críticas que o Olavo fazia sobre ela poderia ter sido mais inteligente e não ter mentido. E ela mentiu. Ela disse: ah, não, eu comecei a ler, li 2 livros, mas como ele fala palavrão, como tinha palavrão, não tem palavrão nos livros do Olavo. Né? Mas para que ela fez isso? Ela fez isso para poder ter uma certa aceitação, para poder mostrar para o adversário que ela não era como Olavo. Ela quis se aproximar, buscar empatia dos adversários. Ou seja, ela estava procurando apaziguar. Ou seja, ela buscou a desonra para poder evitar o conflito. E teve o conflito. Então, você nunca pode recuar das suas posições. Você jamais pode recuar ou hesitar de defender o que você acredita
quando você está num conflito. Se você tentar buscar aceitação por parte dos seus adversários, você está facilitando a vida do seu adversário para poder te aniquilar.